Olá, aluno do segundo ano. Chegamos na semana 3 do volume 3 do PET. E essa semana vocês estiveram estudando sobre relações trigonométricas do triângulo retângulo. Aquela parte de seno, cosseno, tangente, que dá bem o iniciozinho lá no triângulo retângulo. Vamos à correção então? A primeira atividade fala aí, calcule os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo beta do triângulo retângulo abaixo. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo e aqui o ângulo beta. Então, retângulo aqui em B. E a gente quer o seno. Lembrando lá, como que eu calculo o seno? Seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Como que eu olho o cateto oposto? Cateto oposto é aquele, eu gosto de sempre falar para os alunos, lembrar que seno começa com C, de separado. É o cateto que está separado do ângulo. Ele não é lado do ângulo. Então, você pode pensar assim, aquele cateto que você olhando através do ângulo, você enxerga. Se olhando aqui, você vai enxergar lá o 4,1, que é o cateto oposto do ângulo beta. Então, vai ser 4,1 dividido pela hipotenusa, 10,2. Então, eu vou achar aí, quando eu fizer 4,1 dividido por 10,2, eu vou achar 0,4. Já o cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual que é o cateto adjacente? Cateto são os lados do ângulo de 90 graus. Adjacente quer dizer que tem um lado comum, ou seja, é o cateto que está colado no ângulo. Então, no caso aqui, qual o cateto que está colado no ângulo? O 9,4. Então, o cosseno eu vou calcular como? Dividindo 9,4 pela hipotenusa, que é o 10,2. E eu vou encontrar, então, 0,9. Lembrando que, por que eu estou dando o número, quando você fizer a divisão, vai dar um número, não vai dar 0,4 certinho, mas como ele me deu tudo com uma casa depois da vírgula, eu devolvo minha resposta com uma casa depois da vírgula. Agora, a tangente. A tangente toma coca. É cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente relaciona catetos. Então, eu vou fazer com 4,1 dividido por 9,4. E vou achar, então, 0,4. É 0,36, se não me engano, alguma coisa assim. Então, mas eu arredondo para 0,4. Na atividade 2, ele fala, sabendo que o valor do seno do ângulo A do triângulo retângulo abaixo é 0,75 ou 75 centésimos, e que o valor do seu cosseno, então vamos tirar aqui, ó, o seno do A é 0,75, e que o valor do seu cosseno é 0,66, então o cosseno do A é 0,66. Calcule. Letra A medida do lado X. Então, o lado X aqui, ele é o que do ângulo A? Olha aqui, ó, ele é um cateto, ele é um dos lados do ângulo de 90 graus. Mas ele é o cateto oposto, porque ele é o cateto que está separado. O que relaciona o cateto separado com a hipotenusa, no caso, que é o que eu tenho aqui? É o seno. Então, eu vou escrever lá que o seno de A é o cateto, que é o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de A, que é 0,75, vai ser o x dividido por 7. Então, o valor de x é só eu pegar esse 7 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, o x vai ser 0,75 vezes 7. Eu acho, então, que o x é 5,25.
Na letra B, ele quer a medida do lado y. O lado y agora também é um cateto. Ele é lado do ângulo de 90 graus, então ele é o cateto. Como ele é lado do ângulo A, eu falo que ele é cateto adjacente. Cateto que está colado aqui no ângulo. Se ele está colado, o que vai relacionar ele com a hipotenusa que eu tenho aqui, ó, que é o cateto oposto, que é o lado oposto do ângulo de 90 graus, é o cosseno. Cateto colado, colado, cosseno. Então, o cosseno de A, eu sei que é 66, eu vou trocar aí. 0,66 é igual a y sobre 7. Passo 7 multiplicando, eu acho que o y vai ser 4,62. E o valor da tangente do ângulo A? Tem duas formas de eu calcular a tangente. Eu posso calcular a tangente como cateto oposto sobre cateto adjacente, ou posso calcular ela como seno dividido por cosseno. O mais prudente seria calcular seno por cosseno, porque são dados do problema. E aí eu vou encontrar 1,136. Isso não é resposta ainda. Mas se eu fizer também cateto oposto, 5,25, dividido por cateto adjacente, 4,62, eu vou achar o mesmo valor. Só que a resposta, tudo está com duas casas depois da vírgula. Então, a minha resposta tem que ser com duas casas depois da vírgula. Então, a tangente é 1,14. Na 3, fala aí, um mestre de obras está fazendo um telhado colonial e precisa seguir a regulamentação em relação ao seu caimento, conforme ilustrado na figura abaixo. Nessa figura, temos a relação entre o comprimento da base do telhado e a altura que ele deve ter. Considerando que este telhado deve formar um triângulo retângulo e as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, explique com cálculos o valor em percentual descrito em cada um dos exemplos citados. Então, gente, o que a gente tem aqui, ó? Aqui, ó, na horizontal, eu tenho o quê? O comprimento. Mas é um cateto em relação a esse ângulo que o telhado forma com a horizontal. E outro dado que ele seria, então, o cateto colado no ângulo, o cateto adjacente. E a gente tem a outra medida aqui, ó, que é a altura. A altura é o que? É o cateto oposto. Então, eu tenho um triângulo retângulo e eu estou relacionando aí cateto oposto com cateto adjacente. O que relaciona cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Então, a tangente de um ângulo é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, nós vamos verificar se não é essa relação que está dando origem a essa porcentagem. Então, se a gente pegar lá o primeiro, vou pegar aqui, ó, cateto oposto 0,75, cateto adjacente 3 metros. Quando eu faço 0,75 dividido por 3, eu acho 0,25, que é 25%. Vou fazer o mesmo com o próximo, 1,08 dividido por 4. Vou achar 0,27, que é 27%. No próximo, 1,45 com 5, vou achar 0,29, que é 29%. Depois, 1,86 com 6, vou achar 0,31, que é 31%. Depois aqui, ó, 2,31 com 7, vou achar 0,33, que é a mesma coisa que 33%. Agora aqui, ó, 2,80 com 8, vou achar 0,35, que é 35%. E o último aí, 3,33 com 9, que é 0,37, que equivale a 37%. Exatamente as porcentagens que vêm descritas aqui. Então, a gente pode dizer que essa porcentagem é a tangente do ângulo formado pelo telhado com a horizontal.
Então, seria essa a resposta comprovada aí. O percentual corresponde à tangente do ângulo formado pelo telhado com a horizontal. Então, é isso, pessoal. Até a próxima semana, quando a gente vai trazer mais uma correção do PET do segundo ano. Até lá!